3.000 anos, um povo misterioso prosperava na Itália. Ricos, elegantes e sofisticados, os etruscos estavam bem à frente de seu tempo. Eles não pareciam ter aquelas inibições sociais com as quais nos preocupamos. Eles adoravam banquetes e festas, beber e dançar. Os etruscos ensinaram os franceses, que na época eram os gauleses, a beber vinho. E diziam que suas mulheres entregavam-se ao amor livremente. Os gregos achavam que havia muita promiscuidade. Suas frotas de supernavios os transformavam em negociantes implacáveis. Eram guerreiros ferozes e sanguinários na batalha. As imagens etruscas presentes nas tumbas são cheias de sacrifícios de sangue. O ouro e a prata fizeram dos etruscos homens ricos, e eles esbanjavam essa riqueza em esportes espetaculares e em obras de arte fabulosas. Seu mundo parecia um paraíso, mas estava condenado. Os sacerdotes etruscos previram que sua civilização duraria apenas 1000 anos. E era verdade. 100 anos antes do nascimento de Cristo, esse mundo extraordinário desapareceu. O que aconteceu com essa grande civilização que abriu caminho para o poderoso Império Romano? Onde estão os etruscos agora? Os prazeres do mundo antigo. Esta paisagem idílica na Itália Central já foi a terra natal dos antigos etruscos, a Etrúria. Foram eles que drenaram os pântanos e derrubaram as florestas, escavaram canais e construíram estradas, esculpindo a paisagem que os italianos agora chamam de Toscana. As cidades etruscas, no alto das colinas, já dominaram toda esta região. Hoje há poucas evidências dessas fortalezas etruscas. Elas foram soterradas por 2000 anos de edificações romanas e medievais. Os romanos são vistos como a maior superpotência do mundo antigo. Contudo, sem os etruscos, Roma não teria existido. Foram eles que puseram Roma no seu caminho para a glória e demarcaram seus limites. Com uma extraordinária habilidade para a engenharia, eles a transformaram de um vilarejo pantanoso numa cidade importante. Quando a Etrúria foi finalmente engolida pelo poderoso Império Romano, Roma absorveu a cultura etrusca e a reclamou para si. Eles foram a primeira alta civilização da Península Itálica. Eles transmitiram aos romanos uma série de aspectos da sua própria cultura e que foram passados adiante pelos romanos por toda a Europa. E em muitos locais sobrevivem até hoje, embora nunca sejam reconhecidos como etruscos. Podemos apontar muitas coisas que influenciaram nossa cultura, que vieram dos etruscos. Até mesmo aquilo que chamamos de numerais romanos, que, na verdade, eram numerais etruscos. Copiados pelos romanos dos etruscos e depois herdados por nós. Jamais saberemos o quanto de nós realmente é etrusco. O nosso alfabeto, algumas palavras que usamos, algumas bem importantes como persona, personalidade, nós não teríamos se não fosse pela complexidade da cultura etrusca. O mundo perdido dos etruscos agora é visto como uma das maiores civilizações conhecidas, igual em importância à antiga Grécia e ao Egito. Sua cultura emergiu há somente 3.000 anos na Itália Central. Os primeiros etruscos viviam em aldeias, em cabanas toscas da Idade do Bronze. Eles exploraram o solo rico da Etrúria, as vastas florestas e os mares férteis, domando o mundo natural à sua volta. Com armas de bronze, eles abriram caminho à força, dominando toda a região. O índice de desenvolvimento era espetacular. Os autores antigos os rotularam de recém-chegados exóticos e alegaram que eram estrangeiros do leste. Para um autor grego ou romano, a ideia era: vocês não se parecem conosco, não falam como nós. Vocês não são daqui. De onde vocês vieram? De onde os etruscos vieram ainda permanece um mistério. O que importa
é que a cultura etrusca se formou em solo italiano. Não importa de onde eles vieram originalmente, o mesmo se deu com os romanos. A cultura romana se formou aqui, então ela é italiana, embora possa ter vindo de outro lugar. O que intrigava os antigos era o fato de, num espaço de algumas centenas de anos, os etruscos emergirem como a economia de crescimento mais rápido do mundo mediterrâneo. Mas agora não há nenhum mistério sobre a forma como os etruscos ficaram tão ricos. A terra sob seus pés estava cheia de tesouros. Em 1980, o arqueólogo Giovanangelo Camporeale teve sorte. Sua descoberta revelou a sociedade etrusca no momento exato em que florescia. Começamos examinando o bosque. Era um bosque denso, impenetrável. E vimos algumas pedras. Pedras que deviam ter sido postas ali, porque não eram rochas naturais. Elas eram parecidas. Depois achamos mais 2, 3, 4. As pedras pertenciam a um muro. Vasculhamos em torno e achamos outros muros. O professor havia se deparado com a mais completa cidade etrusca já encontrada. Abandonada de forma misteriosa, sem haver outra construção em cima, ela ficou milagrosamente preservada sob a densa floresta. Durante 20 anos, este local deu aos arqueólogos uma ideia de um mundo antigo. Tratava-se de um grande assentamento, 2 vilas imponentes cercadas por um complexo de casas menores. Uma vila em particular constituiu-se numa rica fonte de achados. Foram encontrados pesos de pedras. Eles faziam parte de um tear manual, provavelmente usado pelos escravos da casa para afiar a lã fina para as roupas de inverno. O arqueólogo Stefano Giuntoli caminha por um grande salão de entrada que leva a um aposento, onde fragmentos de um copo de vinho importado da Grécia e outras evidências de uma moradia requintada foram achados. Isto era um salão para banquetes, onde homens e mulheres se deleitavam e relaxavam. Devia ser decorado com afrescos suntuosos e objetos preciosos. Os aristocratas etruscos que viviam aqui viviam bem. Esta era uma cidade em desenvolvimento, construída ao redor de uma rede de minas de metais preciosos que pertenciam a famílias etruscas ricas. Foi assim que os etruscos enriqueceram tão depressa. Foi aqui que eles literalmente tiraram sua fortuna da terra. Eles tinham depósitos minerais enormes, os maiores depósitos de prata da Europa, depósitos de cobre e provavelmente de estanho e de ferro também. Essa riqueza de materiais e talvez de outras matérias-primas se manifesta através da grande explosão da sociedade etrusca por volta de 700 e 600 a.C. As cidades são construídas e a elite etrusca se torna cada vez mais rica. Essa riqueza, nas mãos de poucas pessoas, gerou uma sociedade extraordinariamente singular. Por toda a Etrúria, as minas bancavam a economia. Enquanto Roma ainda era um grupo de vilarejos, os etruscos injetavam dinheiro na construção de cidades fabulosas no alto das colinas. Até 25 mil pessoas viviam e trabalhavam nessas cidades-estado independentes, populações enormes para o mundo antigo. Na antiga Etrúria, as senhoras ricas e bem vestidas, acompanhadas por servos, caminhavam pelas ruas pavimentadas da cidade. Havia arquitetura em pedra, pontes, e devia haver um saneamento melhor que o das cidades vizinhas por causa da engenharia. Foi a extraordinária habilidade técnica dos etruscos que viabilizou suas grandes cidades. Como as cidades modernas, elas foram construídas em setores, com água corrente e sistema de esgoto. Sob a atual Orvieto, grandes tanques d'água que foram escavados à mão há 2.500 anos ainda estão intactos. Com a mineração, os etruscos ficaram ricos, mas foram os desenvolvimentos técnicos que impulsionaram a Revolução Industrial.
O metal que lhes proporcionou esse grande salto foi o ferro. Com a descoberta do ferro, eles puderam construir ferramentas que viabilizaram a agricultura intensiva. Por exemplo, o arado e o machado. E assim, mais terra foi cultivada. As árvores foram cortadas e a terra pôde produzir mais de uma colheita por ano. Eles começaram a produzir ferramentas de ferro para uso doméstico e, sem dúvida, tudo isso gerou uma autêntica revolução cultural. Apenas 500 anos após os etruscos terem emergido no século VI a.C., os chefes daquelas aldeias com cabanas toscas haviam se tornado aristocratas, proprietários de terras e minas. Também havia uma nova classe média composta por artesãos, mercadores e comerciantes. Eles viviam na boa vida enquanto seus escravos faziam um trabalho pesado. Os escravos etruscos, embora ainda pertencessem a seus donos, também levavam uma boa vida. Um dos antigos autores gregos menciona: alguns desses etruscos são tão ricos que tratam seus escravos como se fossem homens livres. Eles possuem suas próprias casas, roupas boas e dirigem negócios. É um tipo diferente de escravidão, difícil de entender no mundo moderno.